Quem vai fazer a oração hoje? Divino Mestre Jesus, reunidos em Teu nome mais uma vez, ó Pai, elevando os pensamentos a Ti, nos colocamos à disposição para aprender, para abrir a mente aos Teus conhecimentos. Obrigada, Jesus, por esta oportunidade bendita. Esteja conosco, junto com os nossos irmãos espirituais do plano superior, nos intuindo, nos iluminando e nos auxiliando. Obrigada, Pai, por esta oportunidade. E sim, que nós possamos hoje fazer um pouco mais, nos esforçando um pouco mais no nosso melhoramento individual. Que nós possamos, Senhor, dar um passo a mais. Obrigada por esta oportunidade do estudo. Obrigada ao João, que se propõe a nos auxiliar com o teu conhecimento, mas sabemos também que nós devemos nos esforçar. Obrigada, Pai, por todos aqueles que participam de nossas vidas, diretamente ou indiretamente, que nós possamos unir cada vez mais os nossos laços, com o amor, com a compreensão, a fraternidade. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Bom, então vamos lá. Caridade para com os criminosos, né? Sim. Já? Podemos? Já podemos. Aonde, Então, por favor, Hã? capítulo? Capítulo Por favor. 11, item 11. 14. É. A verdadeira caridade, a verdadeira, é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina. Deveis amar os infelizes, deveis amar os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se se arrependerem. Viu aí? Necessidade do arrependimento, né? Sim. A necessidade do arrependimento para que nós, digamos assim, estejamos aptos a recomeçar o trabalho de recuperação nossa, né? André Luiz, que foi Carlos Chagas, considerado um herói nas universidades brasileiras na área da medicina, conhecido no mundo inteiro, né? Foi para uma região superior? Não. Não. 7 anos numa região inferior, observando rostos diabólicos, né? Feições monstruosas. E aí, na cogitação dele, que os espíritos inferiores queriam impedir que ele praticasse, né? Alguma cogitação superior, eles tentavam atrapalhar. O que pretende? Suicida. Ficavam, digamos assim, querendo impedir que ele fizesse reflexões mais profundas. Aí, mas ele foi, né? Ele pensou assim, acima de todas as cogitações humanas, de todos os raciocínios que podemos ter, acima de tudo isso está a fé. E quando ele se arrependeu, orou de joelhos, como se fosse uma criança de mãos postas, ele conseguiu
perceber, ele saiu da sua própria energia mental e conseguiu perceber que os espíritos superiores já estavam tentando resgatá-lo há algum tempo. Né? Lembram disso? Lembro. E é como Jesus deseja que nós o sigamos, com a confiança das crianças. Né? Uhum. Se arrependerem, como também a vós pela falta que cometeis contra a sua lei. Né? Então, para a obtenção do perdão, para a obtenção da misericórdia, para receber isso, para que isso seja concedido, e Deus nos quer dar, a necessidade do arrependimento. Considerais que sois mais repreensíveis, que sois mais culpados do que aqueles a quem recusardes perdão e comiseração. Olha isso. Às vezes, né, algumas pessoas com algum grau de proximidade a nós não desejamos perdoá-los. Não temos por eles comiseração, compaixão, não quer dar o perdão de jeito nenhum. Considerais que sois mais repreensíveis. Considerais que sois mais culpados do que aqueles a quem recusardes perdão e comiseração, visto que, na maioria das vezes, eles não conhecem a Deus como o conheceis. Quer dizer, nós que estudamos a religião, Doutrina, né? a doutrina espírita, temos, por consequência, maior responsabilidade. Né? O mesmo equívoco praticado por nós e por uma outra pessoa que não se dedica ao evangelho, qual dos dois é mais perdoável? Quem não pratica o evangelho, quem não tem conhecimento, né? Sendo-lhes pedidos muito menos do que a vós. Marca isso, né? É. Não julgueis. Agora eu queria ver essa Elizabeth da França falar essa interjeição aqui, né? Porque são essas emoções que nós, que não somos muito amorosos, não temos condição de repetir. Não sai na nossa voz uma entonação de grande amor, porque nós não o possuímos. Não julgueis. Ela foi guilhotinada, né? E, no entanto, ela está aqui perdoando, né? Falando sobre a caridade e o perdão para aqueles criminosos, né? Que talvez ela não tenha cometido nada, né? Era irmã do rei, né? E foi guilhotinada, né? Como foi a família toda. No passado, talvez, né? Alguma coisa. Sim, mas na própria... Quando que ela morreu? 1700 alguma coisa? 1700, acho que 1746. 89, por aí. Na época de Luís XVI, né? Ela já devia ser evoluída, né? Já, por isso aqui. Para ela dar uma mensagem em 1862. E como você falou, quando ela foi guilhotinada e morreu, se espalhou um perfume de rosas. Perfume de rosas, foi, então ela já era na praça. Não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porque o juízo que proferirdes vos será aplicado com mais severidade ainda. Então, percebe? O perdão que a gente dá, além de tudo, é para nós próprios, por dois motivos. Primeiro, que a energia de não perdão em relação ao ato alheio está em nós, causando malefício a nós próprios, perispírito e corpo físico. E também, no passado, as nossas dívidas são muito maiores e até os erros de hoje em dia seremos mais responsáveis do que os outros, porque nós conhecemos o Evangelho e muitas vezes algumas pessoas não, né? Por consequência, esse perdão e misericórdia que os espíritos superiores podem nos ofertar, nós não receberemos. E nós não receberemos
por nós próprios, por uma falta de sintonia, porque estamos com essas energias negativas sobre nós, assim como André Luiz demorou muito para ser resgatado da região inferior. Então, não julgueis, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porque o juízo que proferirdes vos será aplicado com mais severidade ainda, e precisais de indulgência para os pecados que incorreis a todo instante. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, Deus de pureza, e que o mundo nem sequer considera como faltas leves. Olha isso. Há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus de pureza que o mundo não considera nem como faltas leves. Né? Mas a gente já tem uma certa noção, porque qualquer palavra descortês, né? Lembram? Já acarreta. Já acarreta crime. Já acarreta consequência grave. É. A verdadeira caridade, a verdadeira, não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe acrescentais. Caridade verdadeira, então, não está na esmola, mesmo que acompanhada de palavras de consolação. É caridade, mas a mais profunda não é essa. Não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, também consiste na benevolência, na tolerância, no perdão, de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. E aí, estamos agindo assim? Não. Essa é a perdoar verdadeira. Não 7, mas 70 vezes, né? 70 vezes 7 vezes. E ainda que isso seja demonstrado por uma benevolência no nosso semblante. Antes de tudo, por consequência, né? O que refletir no rosto vem daqui, do coração. Se aqui está um sentimento de não perdão, vai se refletir aqui, as palavras não serão agradáveis, né? Pode até haver um distrato, um não trato, um desejo de distanciamento, uma comunicação monossilábica. Não é isso. A caridade sublime, ensinada por Jesus, está na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres que não necessitem das vossas esmolas, mas que algumas palavras de amor, que algumas palavras de consolo e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Beleza? Então aí, ó. Né? Podemos exercitar. Então, é um exercício que a gente tem que fazer. Né? Com relação a pessoas que não estão precisando de recursos materiais, né? Mas precisam de palavras de amor, de consolo, de encorajamento. Né? Os tempos estão próximos, repito, em que a grande fraternidade reinará nesse globo, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, única lei que será freio e esperança, e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Beleza? Uhum. Né? Somente a lei do Cristo é freio. E a esperança. Para que saiamos aí do sensualismo, do materialismo, do orgulho, do egoísmo, né? E da esperança ao futuro, porque
o que é oposto à lei de Deus vai levar à desesperança, né? Leva aos prazeres iniciais, que duram pouco, e a consequência posterior é a desesperança, é o sofrimento, são os transtornos mentais. E só iremos, pela lei do Cristo, às moradas superiores, né? E auxiliaremos na transformação do próprio planeta Terra. Amai-vos, pois, como filhos de um mesmo Pai. Não estabeleceis diferença entre os outros infelizes, porque Deus quer que todos sejam iguais, não desprezeis a ninguém. Então, desprezar aqui é nesse sentido mais profundo que ela está falando. Não é só o desprezar de, eu não vou mais falar com essa pessoa. É quando a gente não tem benevolência, muitas vezes com pessoas próximas, né? Quando a gente não exercita palavras de amor, de consolo, de encorajamento para com os outros, às vezes bem próximos, os estamos desprezando. Não, até mesmo, João, quando a gente o que no caso aqui ela se refere aos criminosos, né? Que você sabe que aquela pessoa ali, sei lá, furtou, roubou, matou, mas pagou seu crime perante a sociedade, mas você mantém afastado, você não se aproxima. Você tem uma certa rejeição, tá? A gente costuma rejeitar sabendo que aquele dali foi um criminoso, foi o que quer que seja. Mas e quem foi nós? É que fomos no passado. Né? Um exemplo mais simples, eu vejo assim, nas relações, por exemplo, de trabalho, né? Você, às vezes, chega no trabalho e você percebe que um colega seu não está bem, não está, né? Está precisando, às vezes, de uma conversa, né? Ser ouvido, ou de um desabafo, ou trocar meia dúzia de palavras, né? Precisando de um consolo. E, às vezes, você é o que está aqui, né? Trata de forma desprezível, simplesmente ignora, né? E isso acaba sendo, para nós, principalmente como espíritas, né? Algo assim que está lá na página anterior, né? Aos olhos de Deus, né? Isso é uma falta considerada crime. Parece, acho que não é nada e é grave, né? Porque e é grave, porque se nós estamos ali, de repente é nosso dever, né, como um cristão, parar de repente 5 minutos. Poxa, eu estou vendo que essa pessoa hoje não está legal, né? O que será que está acontecendo, né? Vou ver, né? É verdade. E a gente simplesmente não. Eu já tenho muito problema, né? Ela já vai me trazer mais problema. Deixa quieto. Vou continuar meu dia. Eu vejo assim, João, ó, a gente está falando de um nível já bem melhor, porque quando fala aqui, ó, amai-vos, pois, como filhos de um mesmo pai, né? E fala assim, até na vida mesmo, hoje, quantos irmãos não se falam com irmãos? Não é nem falando de Deus, nós estamos falando de um círculo familiar que é desse tamanho, né? Que é pequenininho, que está no nosso lado ali o tempo todo. Quantos irmãos não se falam? Quantos não falam com o pai? Você vê ainda como que nós estamos aquém disso aí, assim, ainda, né? E a gente vê relações ainda muito, família que anos e anos os irmãos não se falam, e às vezes vão se encontrar até num velório de um pai, e aí tão constrangedor, sendo que um pouquinho menos de orgulho resolveria bem isso aí, né? Olha a situação que a gente ainda está
na Terra, né? No círculo. Verdade. Verdade. Isso tudo é verdadeiro, porque o nosso raciocínio, sendo muito curto, a gente não abrange das consequências que podem surgir dessa não benevolência nossa para com os outros no trabalho ou em casa. Imagina que alguém de casa ou do trabalho está na situação que vocês colocaram aí, meio entristecido, acabrunhado com alguma espécie de problema, e que nós os desprezamos porque estamos com pressa de fazer alguma coisa, ou, digamos assim, não, já tenho muitos problemas, como colocaram aí, e não vou, portanto, digamos, segurar mais essa batata quente. Tá. Aí aquela pessoa continua meio mal e ela vai para a casa dela e, digamos assim, distrata alguns familiares que já estavam com algum grau de tristeza significativo e uma pessoa dessa se suicida. Ou a pessoa com quem ela conversou também ficou meio extremamente chateada, desgostosa da vida e, sem prestar atenção, foi atropelada no trânsito. Percebe a importância da gente elevar o astral dos outros, porque essa boa energia, ela corre em frente. Ela eleva as almas, torna-as mais vivas, mais sublimes. No livro Ação e Reação, um irmão matou 2 outros irmãos por questão de riqueza. A mulher não participou em nada. O livro não diz em nada que ela, digamos assim, o estimulou a essa prática, mas ela foi obsidiada e levada ao suicídio por esses 2 irmãos que morreram. E no plano espiritual... Uma rede interligada. A rede interligada. É ela, principalmente, que vai trabalhar pelo resgate desses 2 irmãos que estão no plano espiritual, como ela também está. Ela vai ter que primeiro convencê-los a parar de obsidiar o filho dela que ficou, mas o marido também já morreu. Então, o filho, o neto e a esposa, ela vai ter que primeiro tirar os obsessores de lá. Lógico, sozinha? Não. Com o auxílio do bem. Para depois ela reencarnar. Enfim, ela vai recuperar a família inteira. Mas ela nem foi a mais envolvida no caso. Lembram? Porque o raciocínio divino vai além. E ele considera muitas vezes crimes, o que é o nosso a gente não considera nem falta leve. Então vamos lá. Deus permite que haja grandes criminosos entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens estiverem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. O ensinamento dos criminosos entre nós. Todos os espíritos impuros e revoltados serão banidos para mundos inferiores de acordo com as suas inclinações. Muitas vezes a Joana fala no livro dela, né? Por exemplo, ela começa com uma mulher que ela é, digamos assim, prostituta. Como tem no livro No Mundo Maior. Aí a gente já tem, como disse a Malu, desprezo por determinada pessoa. Mas não é assim que os espíritos superiores agem, não. Primeiro, por que ela está nessa vida? Aí, isso ninguém quer raciocinar a respeito. Mas a gente vai ver. Ela está nessa vida porque ela precisa comprar remédios caríssimos para a mãe que está super doente, digamos assim, já na ladeira para descer e desencarnar. Né? Lembram? Ou tem que alimentar os filhos, perder o emprego, enfim, os motivos pelos quais as pessoas cometem crime, ou às vezes vendem droga, né? Isso ninguém raciocinou. Por que essa pessoa está vendendo droga aí? Está servindo de mula de tráfico aí? Se for analisar, né? Perdeu o emprego, o marido abandonou,
tem que cuidar de 4 crianças, são crianças pequenas. Está procurando um emprego há 6 meses, não consegue. Pelo amor de Deus. Deveis àquele de que falo o socorro das vossas preces. Né? Deveis àqueles, esse A com acento grave quer dizer a prece para esse, de quem vos fala o socorro. Isso é a verdadeira caridade. Nunca digais a um criminoso, é um miserável, deve-se expurgar a terra da sua presença. A morte que lhe infligem é muito branda para um ser de tal espécie. A morte que lhe aplicam foi uma morte suave, pelo nível que ele é. Não é assim que deveis falar. Observai o vosso modelo Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz junto de si? Levantá-lo-ia, considerá-lo-ia como um doente bem digno de piedade e auxílio. Estender-lhe-ia a mão. Na verdade, não podeis fazer o mesmo, mas, pelo menos, podeis orar por ele, assistir o seu espírito durante os breves instantes que ainda lhe restam na terra. Assistir no sentido de ajudar, né? O arrependimento pode tocar seu coração se orardes com fé. É tanto vosso próximo quanto o melhor dos homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa para se aperfeiçoar. Né? Todo mundo quer estar ao lado do Chico e do Divaldo, mas ninguém quer estar ao lado de uma pessoa dessa aqui. Mas é o serviço junto a essas pessoas que nos elevará. Para o Chico eu vou dar trabalho. Como disse Jesus, né, João? E como disse Jesus, né? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Exato. Pois é. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Ora, e esse ajudai não é uma vez, né? Está embutido uma ideia de tempo aqui. Certo? Sim. Malu, e como diz o João, pelo amor de Deus, como é difícil tudo isso aí. Verdade. Bastante. Eu só ia acrescentar 2 coisas. Não é só aquele fala, não fale, né? Não é só falar, é não pensar também, né? Principalmente não pensar, né? E às vezes a pessoa, muitas das vezes, a grande maioria não fala, mas pensa, né? E o pior e no momento que é um crime grave. Aquilo sobressai até na feição. Você pensa, sobressai na tua feição o que você está pensando, porque o pensamento é energia. E outra coisa que esse último parágrafo aqui casou bem com os nossos políticos do momento, né? Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por eles, né? Por todos. Exatamente. Sem julgamentos, né? Os espíritos superiores têm deles compaixão. Eles vão ter um processo de resgate muito grave a ponto da necessidade da compaixão, porque pode levar muito tempo para se recuperar. Então, vamos lá. Deve-se expor a vida por um malfeitor? É uma pergunta. E a resposta dessa vez não é de São Luís, né? São Luís, em regra, está aparecendo no final dos capítulos para responder as perguntas, né?
Agora é Realmente. laminar. Laminar, Malu, como pronuncia isso? Também não sei, não. Acho que é laminar. Um homem se acha em perigo de morte. Para o salvar, outro tem que expor a vida por ele. Sabe-se, porém, que aquele homem é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Apesar disso, o outro deve arriscar-se para o salvar? Lembra que já tem uma questão mais ou menos parecida com essa, só não tem o acréscimo da ciência de que a pessoa é criminosa. Lembra? Sim. E que a gente deve expor a vida por outras pessoas e que isso não é suicídio, né? Mas que isso é a prática da caridade, é a prática do bem, que você expõe a sua vida para salvar uma outra pessoa. Agora, e se for um criminoso, é o acréscimo dessa questão. Devo eu me arriscar? Esta é uma questão muito grave e que naturalmente se pode apresentar ao Espírito. Responderei de acordo com o meu adiantamento moral, já que se trata de saber se deve expor a vida mesmo por um malfeitor. Percebe? Ele não quer. Esse pessoal tem menos orgulho do que a gente. Ele é um espírito cujo nível evolutivo é recomendado por Jesus a dar as respostas a essas perguntas aí. Não, vai lá, responde aí, Lamenar. Responde essa questão. E ele diz, eu vou responder de acordo com o meu entendimento moral. Quer dizer, eu não sou a sumidade aqui, não estou querendo fechar o assunto. Mais evoluído que a gente, muito mais, ele tem mensagens em muitos trechos das obras de Kardec, mas ele responde assim. O devotamento é cego. Socorre-se um inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade, numa palavra, a um malfeitor. Raciocínio claro, raciocínio curto, né? Uhum. O devotamento é cego, nós devemos amar os inimigos, portanto, socorrer ao inimigo particular nosso, por consequência, também devemos fazer o mesmo para os inimigos da sociedade. Julgais que somente a morte que se arranca esse infeliz, quer dizer, quando a gente vai salvar um malfeitor de um perigo de morte, nós, pela pergunta dele, naturalmente já estamos inferindo, que ele vai acrescentar o que o nosso raciocínio não pensou, nós não vamos arrebatá-lo somente da morte. Vamos arrebatá-lo, talvez, do que é mais importante, da vida moral desregrada. Certo? Não é naturalmente isso que ele vai concluir? Sim. Julgais que somente a morte se arranca esse infeliz, talvez a toda a sua vida passada, a vida de erros. Imaginai que nos rápidos instantes em que lhe arrebatam os derradeiros minutos da vida, o homem perdido volta ao seu passado ou que antes este se ergue diante dele. Então, digamos assim, o que ele está falando? Nesses momentos da iminência da morte, existe uma reflexão que o homem faz a respeito da história da sua vida. Certo? Uhum. É mais ou menos o mesmo sentido da resposta que São Luís deu para que a gente não cometa, digamos assim, como é que chama mesmo? Vou acelerar a morte de uma pessoa que está nos derradeiros minutos? Eutanásia.
Eutanásia. Não devemos praticar a eutanásia. Por quê? Diz São Luís. Olha, essa pessoa realmente ela vai morrer. Pode até vir um espírito e dizer no seu ouvido, não, ela vai falecer. Mas não acelera a eutanásia, porque você pode estar retirando a oportunidade dela refletir sobre esses minutos e chegar ao arrependimento de forma que ela não vá para uma região umbralina de trevas ou de abismo e passe lá um período, às vezes, muito secular. Porque nós impedimos esse momento de reflexão dela com a prática da eutanásia. Lembra? Primeiro, Sim. Primeira coisa que ele colocou. Você não sabe se a pessoa vai morrer ou não. Ou mesmo com a ciência absoluta de que ela vai morrer, o que é impossível, mas ele faz um raciocínio abstrato, você vai retirar os minutos de reflexão que pode levar a alma ao arrependimento e, por consequência, a fugir das consequências da revolta e do desespero. Lembram? Ele vai mais ou menos aqui no mesmo sentido. Então, o passado se ergue diante dele, ele está nessa reflexão. A morte talvez lhe chegue cedo demais. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos então, ó homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o à sua danação. É exatamente isso que a gente estava fazendo, inferindo. Né? E talvez esse homem que teria morrido a blasfemar, e por consequência a gente já sabe dos problemas futuros vinculados à blasfêmia. Blasfêmia, Certo? Kardec coloca que a blasfêmia é a pior das faltas, é a primeira das faltas que o homem pode cometer. Porque as consequências de uma revolta contra Deus são muito graves. Então, arrancai-o a sua danação, não é da morte. É desse comportamento danado. E talvez esse homem que teria morrido ao blasfemar se lançará nos vossos braços. Todavia, não deveis indagar se o fará ou não. Socorrei-o porque, salvando, obedeceis a essa voz do coração que vos diz, pode salvá-lo, salva-o, lamenais. Beleza, gente? beleza. Então, viram aí? Isso se vincula com aquelas coisas mínimas que ela falou lá, né? Muitas ações são crimes aos olhos de Deus e que você não considera nem como falta leve. Porque imagina, nesse exemplo último, se a gente não pratica nem a intenção de salvar essa pessoa. De certa forma, a gente deu uma contribuição para que ele continue, digamos assim, odiando a humanidade e tendo, por consequência, vidas futuras, reencarnações futuras, e como a justiça não se interrompe, uma vida na região inferior digamos assim, muito difícil, de sofrimentos atrozes. Agora, se a gente pelo menos faz a tentativa de salvá-lo, talvez ele saia da sua danação, pare de blasfemar, fique aqui ou fique lá. Ou se não fizer, pelo menos a gente contribuiu para que ele mais rapidamente pare de blasfemar e comece a seguir a vida certa. Né? A gente tem visto que os únicos exemplos capazes de converter os espíritos inferiores a saírem das revoltas e aceitarem a prática do bem é através do amor. Não tem outra coisa. Não tem lero-lero. Por exemplo, a conversa, o esclarecimento que se possa dar, isso é importante, mas é para quando a pessoa já está convertida. Quando ela já quer ouvir. Agora, no momento, para você conseguir resgatar uma pessoa que está em práticas inadequadas para que ela passe a compor digamos, a rede do bem das pessoas que praticam bem, só o amor pode fazer isso.
Só o amor pode fazer isso. Como tem no livro Libertação. Lembram? Lembram do Gúbio, né? Uhum. Ele vai... Aquela que foi filha dele, muito amada, está num processo obsessivo muito grave. O chefe do processo obsessivo coloca até diversos ovoides em toda a estrutura do sistema nervoso dela, do cérebro à medula espinhal. Lembram disso? Uhum. Como é que ele vai retirar esse processo obsessivo dela? Só pelo amor. Ele começou a fazer o bem para as pessoas que estavam mal e que eram parentes amados desses obsessores. Aí eles se converteram ao bem, passaram a admirar a Gúbio, queriam, enfim, ficaram extremamente arrependidos e agradecidos profundamente, começando a seguir o caminho do bem, a admirar Gúbio, a querer estar onde ele estava, a ouvi-lo, a receber instrução. Tudo é pelo exemplo, né, João? É o amor com o exemplo, né? Com o exemplo. Porque, quer dizer, ele fez ali o bem para aqueles que eram, eram caros, né? Para os obsessores, e no momento que ele agiu com amor, com caridade, com benevolência perante aqueles, eles vendo aquele exemplo, resolveram talvez seguir o mesmo caminho, né? Viram que a coisa melhorava. Né? Viram que a coisa melhorava. É, isso aí. Tudo é o amor com o exemplo. Né? Já estamos cientes que um semblante desagradável pode ser uma falta grave. Exatamente. Pelo amor de Deus. Já estamos cientes. Não, agora foi colocado bem, até uma mensagem que acho que postaram no grupo, né, da pessoa usando máscara, né? E a expressão dos olhos com um sorriso, né? E a mesma expressão dos olhos, não só o sorriso, mas qualquer outra coisa, né? Dá para a pessoa expressar pelos olhos. É muito interessante. Mesmo com a máscara. Mesmo com a máscara. Mas ainda é melhor uma expressão do que uma palavra rude, né? Sim, né? Aí a gente não vai conseguir, digamos assim, sair. Mas para nós não. Tudo é ruim. Nós os dois. A gente não vai conseguir sair do estágio. O estágio nosso atual é o melhor. Só a expressão do olhar, para nós que já conseguimos captar a energia, né? A vibração, então fica complicado mesmo. Às vezes nem só o olhar. Eu falo por mim, às vezes você entra num ambiente assim, você já sente aquela vibração boa ou negativa, né? Só de chegar, né, no ambiente, né? Então, aí você capta as vibrações. Aí a gente já tem que chegar, digamos assim, como um ceareiro cultivador, né? Vamos remover esse solo aqui. Essa energia está muito ruim aqui. Mas não fala nada, você ora e tal, né? Não. Cumprimenta aqui, fala um assunto. Dependendo de onde você vai, você já se prepara antes de ir, né? E aí a gente volta lá de novo. A gente, de ler, a gente já acha tão complicado. Agora, calcula um assassino de um filho seu, né? Que tantas mães a gente vê aí, você chegar e olhar e perdoar e entender, né? Porque assim a gente ainda falar do inimigo, ainda tá assim, mas quantas pessoas... Que amor que é esse, né? Coisa grave, né? Coisa grave. É testar mesmo. Que prática que é essa?
E Gente, tem Eu me gente arrepiei aqui, só de imaginar. Só de imaginar, Deise, me arrepiei, viu? amanhã a gente vai estudar o livro dos Espíritos, não é isso? Isso, amanhã a gente começa o livro dos Espíritos. E tem 10 minutos, não vai dar tempo da gente fazer o resumo desse capítulo 11, né? Então, vocês querem encerrar agora ou ler alguma coisa aí já iniciar alguma coisa do livro dos Espíritos? Podemos. O que vocês Qual vai acham, ser? gente? Vamos começar amanhã, né? Amanhã. Também acho. Começar amanhã. Vamos Começar. fazer a prece, encerrar um pouquinho mais cedo. Então tá. Então, joia. Amanhã Mas muito começaremos. interessante esse capítulo de hoje, hein? Muito. Amar Vamos o refletir. Vamos refletir Amar o esses 20 próximo minutos como a agora. nós mesmos. Reler ele inteirinho, porque ele tem muitas dificuldades para nós. E vamos cuidar da Vou nossa esperar cara. o resumo do João. E vamos cuidar da nossa Vou cara. esperar. Exatamente. Vamos ter cuidado com o nosso semblante, porque Melhor, João. Cuidar do interior, porque se não cuidar do interior, a cara vai continuar emitindo. Vamos cuidar. É Tô verdade. começando a entender por que a burca, né? Ficar só aquele negocinho. Mas Considerando o nosso grau, né? Sim, obviamente, vamos orar quando o sentimento não estiver bom. Mas se o sentimento persistir, de qualquer forma, é uma luta, né? Não transferir para o semblante, não transferir para os atos, né? Pensar em outras coisas, enfim. Vamos na luta contra nós mesmos, né? Todo dia, né? Toda hora, né? Mas, Deise, mesmo na burca, o olho está ali, o olho expressa. Não tem jeito. Não tem saída. Pelo olhar, você vê se o olhar é assustado, se é maldoso, se é triste. O olhar, você vê. Raivoso. Tem que mudar, então, não tem jeito. Nem a burca vai dar jeito em mim, então vou ter que mudar mesmo. Estava esperando uma burca na esperança, mas não tem jeito. Tem não. Então vamos lá, gente. Quem faz a oração aí? Faz aí, Deise. Eu nem vou fazer, perdi tudo meus bônus hora aqui com esses comentários, gente. Pelo amor de Deus. Então, por meus isso bônus horas, aí que você adquire, amiga. Então, você aí tem que adquirir os bônus horas de volta. Os comentários meus hoje, perdi tudo meus bônus horas. Perdeu, não. A sinceridade é de grande valor. Senhor Jesus, é com muita alegria que estamos aqui reunidos em seu nome. Às vezes a brincadeira é só para expressar, Senhor, o sentimento de alegria de estarmos reunidos em seu nome. Mas sabemos quanto é sério, Senhor, a nossa reencarnação. Quanto é sério, Senhor, colocarmos os seus pensamentos, os seus ensinamentos no dia a dia. E como somos tão eternos pedidos, Senhor, nós pedimos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, por aqueles, Senhor, que estão na linha de frente da nossa terra, dos nossos governantes, dos hospitais. Como sempre, Senhor, estamos aqui neste planeta prisão, nesse planeta de aprendizado, mas sabemos também que não estamos sozinhos, que podemos contar a todo instante, Senhor, com a espiritualidade amiga, nos orientando, nos confortando a todo momento.
E muito obrigado, Senhor, pelo estudo de hoje. Que possamos sair daqui mais alertos aos nossos sentimentos, mais alertos ao nosso irmão invisível. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Amém. Tchau, gente. Pelo amor Que de assim Deus. seja. Tchau, Fiquem com gente. Deus. Tchau, até amanhã. Até amanhã com o Amanhã. nosso